Bom dia, pessoal. Bom dia, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Rodrigo, sou o PCNP de Língua Portuguesa e estou aqui representando a diretora do Núcleo Pedagógico, a nossa querida Elisete, para dar as boas-vindas a todos vocês e para indicar os caminhos que essa formação fará nessa manhã com vocês. Tá? Hoje nós temos 3 temas importantes que serão tratados aqui. O primeiro deles é a semana de estudos intensivos, né? Vocês hoje, principalmente os professores novos, terão a oportunidade de saber o que é a semana de estudos intensivos, quais são as suas premissas e em quais datas essa semana acontecerá, tá bom? Veremos também as mudanças no formato da avaliação da aprendizagem em processo. Vocês já devem ter percebido que a 26ª edição, ela veio numa nova roupagem, trazendo mais habilidades, né? Nós temos agora as habilidades do bimestre, como anteriormente, mas temos também habilidades de percurso. E aí as PCNPs vão detalhar com vocês esses caminhos. O número de questões também, que mudou, aumentou o número de questões. Então, nós vamos ter um apanhado geral dessa prova e a importância dela nesse momento do estudo remoto, né? Como utilizar a AP nesse momento e qual é a funcionalidade dela nesse momento remoto que estamos atravessando. Veremos também como avaliar, né? Nós sempre estudamos as avaliações de acordo com a deliberação 55, com a 161, de acordo com a LDBEM, né, lá no artigo 24. Nós sabemos que temos vários modelos, entre eles a diagnóstica, a formativa, a somativa, mas isso num contexto geral da sala de aula, né? Ali no dia a dia com o aluno. E nesse estudo remoto, como que eu avalio? Que instrumento eu utilizo? Não é? Para a aula e para avaliar. Dúvidas, vocês poderão colocar no chat, que está no canto superior direito da tela. O que for possível, vamos respondendo durante a apresentação. O que não for possível, no final, nós teremos um momento de interação. Eu gostaria de pedir para vocês que deixem os microfones desligados. Então, vocês têm aí 3 ícones no meio da tela. O primeiro ícone é o microfone, ele deve ficar vermelho com um risco em diagonal, tá certo? Peço também para que vocês não cliquem no botão apresentar e nem deem o print na tela, porque essas ações interrompem a nossa apresentação. O registro de presença de vocês será respondendo o questionário final. Então, 20 minutos antes do término da nossa reunião, no chat estará disponível o link para vocês. É importante que vocês cliquem no link que aparecer no chat, porque a imagem do QR Code e o link que tem ao lado são fotos. Então, tem alguns casos do professor estar clicando no link ao lado do QR Code, aí ele não consegue ir para o questionário, tá bom? Ao final também vocês vão conhecer o site do NPE, e é uma fala que eu gostaria de ter agora com vocês. Nós temos vários blogs, sites, ferramentas divulgando materiais da secretaria. E às vezes o professor fica assoberbado de tanta informação e ele não consegue separar aquilo que é oficioso daquilo que é oficial. Então, para evitar essa sobrecarga de informação e até para filtrar aquilo, né, que nós utilizaremos para o nosso trabalho, eu solicito que vocês retirem as informações do site do Núcleo Pedagógico, porque lá nós temos a certeza de que as informações vêm direto da secretaria, tá certo? É muito bom tê-los aqui. Nós estamos nessa toada de continuidade de formação. A pauta que nós trabalharemos hoje, ela é o trabalho de vocês dessa semana e da próxima, né? Então, a gente está tentando ao máximo alinhar as ações para que tudo corra dentro daquilo que possa ser útil para vocês também no dia a dia e no correr das atividades, tá certo? Um grande abraço a todos vocês, nos vemos no final desse vídeo. Liara e Lilian. Tchau, tchau, pessoal.
Bem, agora, bom dia a todos. Bom dia, Liara, Rodrigo e a todos os professores e professores coordenadores presentes. Como o Rodrigo falou, hoje nós temos que refletir um pouquinho sobre o processo de avaliação, sobre a semana de estudos intensivos, analisar e compreender toda essa estrutura da avaliação da aprendizagem de processo, que começou no primeiro bimestre agora de 2020, né? Depois vocês vão fazer a avaliação da frequência, vão participar nos momentos de interação, então, para isso, vão fazendo as anotações ou colocando no chat, como bem o Rodrigo falou. No final, a gente faz um momento, né, de interação e um encerramento. Só para fechar, acho que a Lilian caiu. Gente, bom dia, primeiramente a todos. A gente vai começar falando sobre avaliação. Né? A Lilian voltou, não sei se ela quer continuar. Então, nós temos uma citação, um trecho de uma fala do Lucchesi, que diz exatamente o seguinte: a avaliação da aprendizagem, por ser avaliação, é amorosa, inclusiva, dinâmica e construtiva. Diversa dos exames, que não são amorosos, são excludentes e não são construtivos, mas classificatórios. Então, todo o processo que nós pensamos na nossa avaliação é exatamente como ela deve acontecer. Ela deve ser dinâmica e inclusiva, para a construção das aprendizagens dos nossos alunos. Eu não posso pensar em momento de aprendizagem que eu queira excluir os nossos alunos. Importantíssimo trabalhar todos os tipos de avaliação, inclusive as atividades propostas para os nossos alunos no dia a dia, terem um objetivo de inclusão, de construção do conhecimento, certo? E aí, o professor tem que ter um olhar atento. Eu tenho que pensar, bem, até o prezado momento, antes de pensar em novas ações, como a semana de estudos intensivos, eu preciso verificar o que o meu aluno já aprendeu. Se eu não verificar as dificuldades que ele apresenta, eu não estou fazendo um diagnóstico e não vou conseguir planejar ações que realmente possam fazer o nosso aluno aprender. Então, nós temos que fazer diferente e temos que ter um olhar diferenciado para todo o material produzido por nossos alunos. Todos, porque todos são instrumentos avaliativos. A todo momento, eu estou trabalhando as aprendizagens dos meus alunos, com o retorno que eles dão para a gente. Tá? Bom, gente, então, nesse momento, nós vamos analisar esses instrumentos e como planejar essa semana de estudos intensivos com essas atividades que vocês proporcionaram aos estudantes, como que a avaliação, o processo, né, está nesse contexto, e depois os instrumentos avaliativos, usando a tecnologia, a gente vai trazer algumas sugestões para vocês. Então, continuando assim a fala da Lilian em relação à avaliação, é muito importante a gente olhar essa avaliação, entender o processo, o que o aluno conseguiu fazer, o que não conseguiu, para a gente poder pensar nessa semana de estudos intensivos. Então, vocês fizeram avaliações nesse período, antes dessa quarentena, depois, nesse período de aulas não presenciais, vocês foram desenvolvendo atividades com fórum, mensagens, às vezes no WhatsApp, ou atividades entregues na unidade escolar. Agora é o momento da gente observar isso e pensar em como que a gente vai trabalhar essas semanas de estudos intensivos. Para essa semana de estudos intensivos, nós trouxemos um exemplo de análise. Então, nós colocamos aqui uma atividade do 7º ano, que é a habilidade EF07 MA02. Por exemplo, o professor estava desenvolvendo essa atividade na aula dele, né, durante esse período,
e resolveu dar uma atividade para avaliar. Ele foi retirado da página 28 do caderno do estudante. Como a habilidade traz resolver e elaborar situações, problemas que envolvam porcentagem, como os que lidam com acréscimo e decréscimo simples, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental, calculadora no contexto de educação financeira, entre outros, pensando que nós temos aí o verbo resolver e elaborar, foi proposto, por exemplo, que o aluno resolvesse essas duas questões que ia servir como uma atividade para entrar na avaliação desse aluno. A 4.2 e a 4.3. A 4.2 fala, elabore um problema sobre compras que oferecem desconto. Nesse, a gente usa parte da habilidade, que é o elaborar. E a 4.3 é a parte do resolver. Então, por exemplo, foi proposto essas duas. O aluno fez e encaminhou essa questão, a resolução para o professor. Então, está aqui. Nós temos duas situações. O aluno encaminhou essa primeira foto com o cálculo, o raciocínio dele, né? Resolveu em seu caderno, bateu a foto e mandou pelo WhatsApp. E ali tem outro estudante. Vamos analisar, então, a questão desse primeiro estudante, para a gente pensar como trabalhar nessa semana de estudos intensivos. Então, foi proposto essa questão, por exemplo, que é lá no resolver. Na compra de uma mochila, 3 lojas ofereciam os descontos a seguir. Em que loja será mais vantajoso financeiramente comprar a mochila? Justifique sua resposta. E aí tinha a loja A, a loja B e a loja C, com os preços e os descontos. O estudante resolveu separado ali no caderno dele a loja A, B e C e deu a resposta. Observando esse raciocínio do estudante, será que ele conseguiu desenvolver aquela habilidade, aquela parte da habilidade de resolver uma situação, um problema, envolvendo a porcentagem? Então, vamos analisar. A habilidade, a parte do resolver, e o aluno colocou assim, que a resposta dele seria a loja C, que é mais barata. Aí, quando a gente olha no resultado desse aluno, fala assim, nossa, o resultado está errado, porque está faltando os decimais. E a gente observa o raciocínio e fala assim, nossa, ele não resolveu o restante da divisão. Só que a resposta está correta, é na loja C, é a mais barata, a hora que fazemos o cálculo. Então, observando esse raciocínio do aluno, eu poderia dizer que ele conseguiu desenvolver essa atividade? Desenvolver essa habilidade do resolver? Ele conseguiu responder à questão proposta? Nesse caso, sim. Porque na questão, o que pedia? Ele quer saber em qual loja é mais vantajoso comprar. Ele fez praticamente o raciocínio dele utilizando estratégias pessoais, o cálculo mental. Ele fez mais rápido, desconsiderou os centavos aí e conseguiu perceber que a loja C era mais barata. Ele sabe como resolver situações, problemas envolvendo porcentagem. Ele colocou lá, por exemplo, lá na loja A, R$ 82,00, teve um desconto de 5%. Então, ele transformou os 5% em fração, ele conseguiu entender como faz, ele só não continuou a divisão, mas ele entendeu todo o processo. Ele conseguiu descobrir qual é a loja que é mais barata. Então, nesse contexto, o aluno conseguiu desenvolver. Caso o professor queira saber se ele consegue trabalhar a divisão, poderia conversar com esse aluno ou pedir que ele resolva. Mas a habilidade não pede essa parte, né? E nem o exercício, detalhe a todas as contas possíveis. Tanto que a habilidade pode até ser utilizada na calculadora, né? Cálculo mental, calculadora, entre outros. Então, o aluno conseguiu desenvolver essa habilidade. Lilian, você quer comentar alguma coisa? Acho muito interessante essa atividade, porque nos remete a várias possibilidades. Primeiro, ele sabe resolver o cálculo ou situações, problemas que envolvam porcentagem, ele sabe. Por que ele não continuou? Porque o problema não pede o valor exato do produto.
a situação pede qual é a loja que tem o preço mais vantajoso. E ele até justifica, é a loja C. Por quê? Porque é mais barato. Então, ele consegue perceber, ele sabe calcular, porque senão, de repente, ele poderia colocar a loja A, né? Porque é 77, 78, por aproximação, ele poderia até se enganar e pôr diferente, mas não foi o que ele fez. Porque provavelmente ele não continuou a divisão, porque não haveria necessidade. Ele fez um cálculo aproximado, como bem a Liara falou. Ele usou de estratégia de cálculo mental para fazer os registros necessários e dar a resposta conveniente, certo? Então, para esse caso, se os alunos conseguiram resolver, nós temos que pensar nessa semana como um aprofundamento. O aluno conseguiu desenvolver essa habilidade, eu posso até aprofundar ela, mas os conceitos ele conseguiu desenvolver. Agora... Inclusive, Liara, desculpe interromper, mas inclusive para verificar em outras situações o valor adequado. Se eu quero ver realmente se ele sabe chegar à divisão, inclusive com os decimais, né, eu faço uma outra atividade e proponho a ele. Sim. Agora, vamos analisar essa outra atividade. É o mesmo exercício proposto, mas uma atividade de outro estudante. Ele transformou, ele também resolveu separadinho, loja A, B e C, né, para atender a habilidade. Ele transformou, por exemplo, lá na loja A, 82 é 5%. Ele entende que o 5% é o 5 sobre 100, ele transforma até em decimal, ele resolve a multiplicação, só que ao final, na resposta dele, ele coloca que o A é mais barato que a loja A. Por que que ele coloca que a loja A é mais barata? Quando fomos observar esse resultado, o que o aluno fez? Ele pegou o preço da mochila e acabou somando 5%. E acabou colocando a resposta como o A, que ficaria mais barato. Então, nesse caso, será que o aluno, na hora que ele foi ler a questão, ele se atentou que é desconto? É uma questão que a gente tem que ver com esse estudante. Ou será que ele sabe o significado dessa palavra? Às vezes, é mais a leitura na temática, né? O acréscimo, o decréscimo, aumento, desconto. Às vezes isso ele se confunde, ainda não entendeu plenamente, ou simplesmente não se atentou mesmo ao enunciado. São questões que a gente tem que observar, verificar com o estudante, para poder trabalhar na semana de estudos intensivos, se necessário. Por quê? Olhando a habilidade, o resolver problemas envolvendo porcentagem, ele sabe o que é porcentagem. Ele consegue determinar, ele consegue passar para fração, para decimal, ele sabe fazer o cálculo. Só que quando a outra parte da habilidade, como os que lidam com acréscimo e decréscimo simples, será que isso ficou claro para o meu estudante? Isso a gente tem que verificar. Se não ficou claro, isso é que nós temos que trabalhar nessa semana. Agora, se for um problema de leitura, talvez a interpretação, a leitura dessas questões, como que a gente vai trabalhar nesse momento. Inclusive, Liara, se for possível, perguntar para o aluno, porque às vezes ele só se equivocou. Então, uma simples pergunta resolve. Se fosse uma aula presencial, seria muito mais fácil. Se eu tenho acesso a esse aluno por WhatsApp ou outra ferramenta digital que eu possa fazer essa pergunta para ele, ótimo. Se eu não tenho como falar com esse aluno, o que eu vou fazer na semana de estudos intensivos? Propor novas situações para ver se realmente existe dificuldade dele entender o que é acréscimo e o que é decréscimo, porque porcentagem eu sei que ele sabe fazer, ele sabe calcular. Agora, será que ele não entende acréscimo ou decréscimo, ou foi só um equívoco na hora de finalizar
a atividade. Por isso, a importância de analisar todo o processo, toda a estrutura mobilizada pelo aluno para chegar ao resultado que ele nos deu, mesmo equivocado, tá certo? Sim. Isso que a Arina falou é fundamental, porque aí a gente consegue realmente entender qual é a dificuldade dos estudantes e qual habilidade que eu vou trabalhar, qual conceito que eu vou ter que abordar nessa semana de estudos intensivos. Então, a gente trouxe também uma citação do currículo, falando das competências, né? Que a gente tem que enxergar o estudante de uma outra forma, reconhecer o potencial desse estudante. Olhando isso, o aluno conseguiu fazer. Será que foi um equívoco? Ele sabe como resolver. Às vezes, quando você pergunta para o estudante, como a Lilian colocou, ele fala assim, nossa, era isso, eu me confundi na hora de resolver. Então, ele sabe resolver. Então, é importante a gente olhar para o estudante, desenvolver essas competências e trabalhar esse potencial e desenvolver nos estudantes essas competências e habilidades. Para isso, para a gente pensar nas semanas de estudos intensivos, pensando nesses estudantes, nós temos que olhar os seguintes pontos. O que os estudantes sabem? Então, é aquilo que nós estávamos falando. Pegar a atividade, as atividades que foram propostas, avaliações, enfim, o que o estudante conseguiu desenvolver, o que ele não conseguiu, que parte, às vezes foi uma parte da habilidade que ele não soube, olhar isso, pensar como contemplar e expandir esses conhecimentos. Então, se o aluno conseguiu desenvolver, como foi o primeiro caso, a gente pode aprofundar, pode dar mais atividades. Agora, o aluno está com uma dificuldade, talvez, no conceito. Então, como que a gente vai abordar esse conceito? Se ele tem recursos digitais, se não tem, como que a gente vai pensar nesse momento? Existem lacunas a serem preenchidas? Por exemplo, ele existe, a gente percebeu que na hora dele resolver uma porcentagem, ele consegue resolver. Mas ele não sabe, por exemplo, efetuar uma multiplicação, uma divisão, na hora de finalizar a conta, por exemplo. Se for o caso, se tiver solicitado uma habilidade, enfim. Então, a gente observar qual é a habilidade, qual é o conceito que a gente vai ter que trabalhar. E quais são as formas que ele demonstra o que aprendeu. Então, pensar na atividade. Será que na hora que eu quero saber se ele conseguiu entender o que é decréscimo e o que é acréscimo? Então, como que eu vou preparar essa atividade para que ele demonstre isso para mim? Porque é isso que eu quero saber. Eu já sei que ele sabe porcentagem, mas eu quero saber se ele sabe isso. Como que eu vou pensar na minha atividade para verificar se isso foi aprendido? Então, como que nós vamos fazer essa semana de estudos intensivos e a AP, juntamente? O que é, primeiro, essa semana de estudos intensivos? Essa semana de estudos intensivos, ela ocorre ao final de cada bimestre, que é um momento de recuperação e aprofundamento das aprendizagens. Então, por isso é importante verificar o que a gente precisa retomar, o que é possível aprofundar, depende de cada situação. E a análise do percurso das aprendizagens, que é observar exatamente até onde ele conseguiu ir, como que eu vou fazer a partir desse momento, trabalhar essas defasagens para a gente poder continuar desenvolvendo essas habilidades e as aprendizagens dos estudantes. Nesse mês, né, a Semana de Estudos Intensivos vai ocorrer semana que vem, do dia 25 até o dia 29 de maio, e ela será preparada a partir do diagnóstico de vocês. Então, verifiquem o que os estudantes entregaram, quais as atividades que foram dadas antes das férias, lá no começo, depois, nesse período de aulas não presenciais, e vão verificar quais foram as dificuldades, o que os alunos conseguiram desenvolver, para poder pensar se nós vamos trabalhar com determinadas habilidades, como serão feitas essas habilidades, quais atividades serão propostas. Nesse trimestre, excepcionalmente, a AP vai ocorrer junto com a semana de estudos intensivos.
tá? Devido a toda essa mudança do calendário. Então, nós estamos nessa semana, onde estamos falando da SEI, tem aluno que já está entregando as atividades de avaliação para vocês, e na semana seguinte, nós temos a semana de estudos intensivos, a avaliação do processo, né, e esse período de recuperação, de aprofundamento das atividades. No segundo bimestre, vai ser diferente. No segundo bimestre, a semana de estudos intensivos vai ser do dia 27 a 31 de julho. E a AP vai ser antes da semana de estudos intensivos. Então, vai ser possível fazer um diagnóstico da AP para pensar nessas semanas de estudos intensivos. Nesse momento, elas são trabalhadas praticamente ao mesmo tempo. Caso o aluno consiga, ele já fez, lá no dia 25 ele faz a avaliação do processo, já encaminha para o professor, por exemplo, o professor já consegue observar no dia 26 quais as dificuldades e já quer trabalhar, tudo bem, depende de cada realidade, tá? Então, pensar, por que o estudante teve esse rendimento baixo, né? Se ele não conseguiu desenvolver as atividades. Quais são as hipóteses sobre o seu raciocínio? É aquilo que a gente mostrou. Olhar e entender o porquê que ele marcou lá que a loja A é mais barata. O que será que aconteceu para ele ter marcado aquilo? Tá? Para a gente poder entender se realmente ele não sabe a habilidade, se é algum conceito ou foi um equívoco, como até a Lilian colocou. Tá? O que podemos fazer para conseguir engajar o estudante no monitoramento do seu próprio aprendizado? É motivar ele, como que a gente vai fazer isso para que ele, em casa, né, desenvolva as atividades, entenda quais propostas nós vamos colocar para ele. Pensar também como motivá-lo a ser protagonista. É um momento novo também, né? Eles estudarem à distância, vamos dizer assim, né, nessas atividades não presenciais. Então, motivá-los a serem protagonistas. Como se organizar para estudar, onde buscar, então orientá-los também nesse processo. Por isso é tão importante o roteiro de estudos, seja para o bimestre, seja para a semana de estudos intensivos, que é para que o aluno consiga acompanhar aquilo, desenvolvendo a sua aprendizagem. E pensar também na importância da devolutiva nesse processo. Como a gente estava analisando aquela situação. Se o aluno entrega uma atividade, colocando que a loja A é a mais barata, é importante a gente conversar com esse estudante, né, se for possível, se a gente tem contato direto no WhatsApp, alguma coisa é mais rápido, mas também a gente sabe de cada realidade. Mas é importante verificar com o estudante por que ele colocou aquele resultado. Será que foi um equívoco? Então ele entendeu a habilidade na hora, ele colocou, acabou somando e não subtraindo. Ou não, ele está com dificuldade nesse processo. É importante ter essa devolutiva e entender realmente as dificuldades, né? Essa aprendizagem dos alunos. Então, como que a gente pode pensar nessa semana? Primeiro, verificar as habilidades que foram trabalhadas. Aí eu desenvolvi essas 6 habilidades, por exemplo, nesse período. Vou olhar, então, como é que foi a minha diagnóstica de entrada, eu posso olhar a minha AP, se for o caso, né, se os alunos já conseguiram desenvolver, vou olhar as avaliações e atividades que foram sugeridas aos estudantes. E observar, meus alunos conseguiram desenvolver essas atividades, então eu vou pensar em atividades desafiadoras, eu vou aprofundar essas aprendizagens. Agora, se observando essas atividades propostas, os alunos apresentaram dificuldades, nós temos que fazer alguns roteiros de retomadas, de acordo com aquela dificuldade que foi apresentada. Às vezes é uma habilidade que ali que está complicada, que os alunos têm uma dificuldade, ou às vezes é um conceito que eu preciso esclarecer, por isso é importante observar e pensar nesses roteiros de forma clara, objetiva, para que os alunos compreendam. E pensando sempre, o mais importante é a qualidade dos exercícios propostos e não a quantidade.
Porque não adianta a gente dar uma lista, por exemplo, de 50 exercícios perguntando para que ele resolva acréscimo e decréscimo, se ele não entendeu o que é acréscimo e o que é decréscimo. Então, primeiro a gente tem que esclarecer isso para depois trabalhar. Então, por isso é importante olhar essas atividades e pensar numa que realmente traga essa informação, que consiga contribuir para a aprendizagem do estudante, e não só a quantidade. Nesse caso, tanto para aprofundar quanto para o roteiro, a gente pode utilizar diversos recursos. Nós podemos utilizar materiais de anos anteriores para pensar nessas atividades, podemos pensar em projetos de pesquisa, entre outros recursos, tanto para aprofundar quanto para retomada. A gente tem livros didáticos, diversos recursos na internet que também podem auxiliar a pensar nesses roteiros para cada situação. Lilian, você quer falar uma coisa? Muito importante nesse momento que eles estão à distância, que inclusive eles devem estar muito angustiados, principalmente aqueles alunos que têm muito interesse, aqueles alunos que estão, apesar de adiado, preocupados com o Enem, preocupados com formaturas, preocupados com o ano, porque nós temos alunos preocupados, sim, que estão buscando suas aprendizagens e não estão conseguindo esclarecer todas as suas dúvidas, tá? Nós sabemos que todos eles podem aprender. Nós temos que pensar em adotar estratégias diferenciadas e metodologias que realmente façam com que eles construam a própria aprendizagem. Esse é um momento propício para isso. Eles, nesse momento, eles estão construindo a autonomia deles. Então, o que nós precisamos? Dar o máximo para que esse aluno consiga fazer, mas nós também sabemos que nós teremos alunos que estão com dificuldade de chegar para eles esse roteiro. Então, nós precisamos de toda a equipe da escola trabalhando junto para que esse objetivo aconteça. Ele só vai ser protagonista quando ele souber como fazer. A partir daí, ele consegue fazer. Então, aquela ansiedade que eles estão no momento vai sendo amenizada. Bom, é isso mesmo. A Lilian colocou bem a importância da gente olhar para esse estudante, principalmente nesse momento, né, que nós estamos vivendo, todos nós, né, que é novo para todos. Então, é importante tentar chegar nesse aluno, orientá-lo, acreditar, né, que todos podem aprender, isso é fundamental. Embora a gente esteja à distância, como que a gente pode tentar chegar nesse aluno, pensando em estratégias, né, para que a gente consiga promover o protagonismo, a autonomia desse estudante nesse processo. E a avaliação em processo? E a avaliação em processo nesse momento? Como que a gente vai pensar? A avaliação em processo, ela vem em língua portuguesa e matemática. E vamos pensar em alguns questionamentos. O que é a AP? Qual é o componente curricular? Se ela está diferente? Como que ela vai ser aplicada e corrigida? Será digitada na sede? São alguns questionamentos que nós vamos abordar. Então, primeiramente, é uma avaliação que contempla as habilidades descritas nos componentes de língua portuguesa e matemática. Só que, gente, é muito importante ressaltar que essa avaliação, ela aborda conceitos de todos os componentes curriculares, né? Então, isso a gente está passando aqui para vocês, mas todas as disciplinas também estão fazendo essa análise. E o que é muito importante? Acompanhar o desenvolvimento desse currículo, né? Ela tem esse objetivo, que é para observar esse desenvolvimento de forma contínua, diagnosticando a aprendizagem dos estudantes. Então, essa avaliação do processo, ela serve de mais uma ferramenta para a gente observar a aprendizagem desses estudantes. Quais ações nós vamos desenvolver para recuperar ou para aprofundar a aprendizagem desses estudantes.
Nesse momento, a AP ela foi entregue aos responsáveis juntamente com os materiais que foram encaminhados lá da SEDUC. Então, foi encaminhado o caderno Aprender Sempre, foi entregue a AP, então foram os diversos materiais que foram encaminhados para os alunos. Foi sugerida a aplicação do dia 25 até o dia 29 de maio, que os estudantes fariam nesse momento a AP em casa. Mas tem 2 pontos importantes, né, que nós temos que orientar os nossos estudantes. Orientar para que eles façam essas atividades realmente com consciência, com dedicação, para que ele consiga descrever o que ele está conseguindo aprender ali. Né? É uma prova de múltipla escolha, né? De múltipla escolha, em sua maioria. Então, é importante que o aluno descreva a resolução, porque só assim nós vamos conseguir observar qual o aprendizado dele, até onde ele conseguiu chegar, como aquele exemplo que nós colocamos. Será que ele assinalou aquela alternativa porque ele desconhece aquela habilidade, ele não conseguiu mesmo fazer, ou no meio do processo, lá na conta, ele cometeu aquele equívoco e por isso que ele assinalou outra alternativa? Por isso é importante não olhar só o resultado, mas sim o processo, para a gente observar a aprendizagem desse estudante. Por isso é importante orientar que eles façam essas anotações, essa resolução, ou pelo menos registrem como ele pensou, se ele fez de cabeça, para que a gente consiga entender o que realmente eles entenderam, quais foram as aprendizagens e habilidades que eles conseguiram desenvolver. Bom, a AP, ela é uma avaliação, no caso, que foca nas habilidades do bimestre. Tanto no fundamental, que é o currículo paulista, no ensino médio, no currículo oficial. Porém, esse bimestre, nós percebemos que, acho que vocês também já olharam, a questão tem em torno de 16 questões, e elas agora abordam habilidades de percurso. Então, nós temos as habilidades do bimestre, mais as habilidades essenciais do percurso. Isso tanto para a língua portuguesa como para a matemática. Isso é o que veio um pouco diferente nesse bimestre. Outro ponto de atenção, como esse aqui nós mostramos para vocês lá na atividade, na AP também aborda. Se nós temos uma grade, as habilidades que são avaliadas, nós temos lá no currículo, por exemplo, o 7º ano, reconhecer e elaborar situações e problemas com números naturais, envolvendo as noções de divisor e de múltiplo, podendo incluir máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum, por meio de estratégias diversas, sem aplicação de algoritmos. Essa é a habilidade que está no currículo. Na avaliação em processo, eles fazem um recorte dessa habilidade, porque nem sempre nós conseguimos avaliar, através de múltipla escolha, a habilidade completa. Então, no caso da AP, por exemplo, veio com a habilidade resolver problemas com números naturais envolvendo as noções de divisores ou múltiplos. Então, ela pegou um pedaço da habilidade e é isso que vai ser avaliado. Porque o elaborar situações e problemas, que seria um outro verbo, nesse momento, como é uma prova de múltipla escolha, ele não vai conseguir. Teria que ser nas atividades propostas pelos professores para conseguir saber se ele consegue elaborar situações e problemas. Nós temos nas orientações o primeiro quadro com as habilidades. Nós trouxemos uma foto de matemática e uma de língua portuguesa, para vocês observarem, do 6º ano do primeiro bimestre, que é um exemplo. Então, olhando aí a matemática, nós temos o código, que é aquele do currículo, que como eu mostrei para vocês anteriormente. Depois, a descrição das habilidades para a avaliação, então aquele recorte que foi feito. Então, nós temos do lado, por exemplo, pegou do 6º ano, a primeira do currículo, então o que está na frente foi um recorte dela. Essas questões avaliam referentes ao bimestre. Embaixo, nós temos a MP11, MP13, 16 e 37. São as habilidades que eles consideraram essenciais no processo. E essas habilidades são retiradas
no caso da MP, né, do 5º ano, da matriz processual do 5º ano, que são habilidades que eles consideraram essenciais. Isso acontece em matemática e em língua portuguesa também. Também vem com a mesma estrutura. Nós temos a habilidade, o recorte dela, com habilidades do bimestre e habilidades de percurso. Nós temos também o outro quadro, que é uma organização geral da prova, onde tem as questões, o gabarito, o código da habilidade que está sendo referido na AP e ainda se é do bimestre ou de percurso, tanto para matemática quanto para a língua portuguesa. Lina, você quer falar alguma coisa? Não, só é interessante se você puder voltar um pouquinho o quadro, o que nós podemos perceber que o que diferencia língua portuguesa da matemática na hora de trabalhar é que a habilidade, que é um recorte, ela vem com o código alfanumérico de AAP, e aí indica o ano, né, o componente e a habilidade. Já na matemática, quando eles falam dessas habilidades que estão sendo retomadas, ela vem da MP, diferente de língua portuguesa, que traz o percurso. Então, esse percurso é do 6º ao 9º ano. Então, ele coloca dessa forma. E a distribuição, nós temos 16 questões, 12 delas são referentes ao bimestre e 4 de percurso, tanto em língua portuguesa quanto em matemática, tá? Então, nós trouxemos só um exemplo de língua portuguesa ou de matemática, para vocês observarem como que vem a prova, a estrutura, né, nesse caderno de orientações da AP. Tanto em língua portuguesa e matemática, nós temos a questão e depois um quadro orientando qual a habilidade descrita, qual foi selecionada, as questões, o quadro, né, a grade de correção, para que a gente observe por que o aluno errou, qual será a causa, para a gente poder fazer essa análise, tanto em língua portuguesa quanto em matemática. Né, no mesmo processo, nós temos a habilidade do currículo paulista, recorte dela, que foi selecionado para a AP, como a Marina colocou a sigla ali, né, AAP 06MA03, essa referente ao bimestre, né, se fosse MP, é referente ao ano anterior. Vem a questão para o aluno responder e também o quadro, né, com a correção comentada. Quais seriam as hipóteses que o aluno assinalou as alternativas. Mas, mesmo tendo esse quadro, é importante pedir para o estudante escrever o pensamento dele, o processo, o raciocínio, o cálculo, depende de cada questão, mas que deixe registrado como que ele pensou para resolver isso. Aí nós vamos conseguir entender direitinho o processo, aonde que ele errou, qual é a dificuldade, para pensar depois nas atividades de recuperação e de aprofundamento. Lina, você quer comentar alguma coisa? Mais do que nunca, a importância desse registro, como bem falou a Liara, e de nós verificarmos, porque na grade de correção eu tenho algumas hipóteses, mas às vezes a hipótese que está aqui não foi a que meu aluno me deu como resposta. E aí eu também tenho que saber analisar. E como a gente coloca os outros componentes curriculares, né? Nesse momento, nós somos privilegiados perto deles, porque nós temos um instrumento que nos auxilia bastante, o que não acontece com eles, e eles também estarão trabalhando a semana de estudos intensivos, mas que eles reflitam realmente sobre os resultados do que os alunos estão trazendo. Então, independe do componente curricular, nós temos que trabalhar e pensar na hipótese que o aluno teve na hora de resolver, para que eu saiba exatamente aonde eu tenho que intervir no processo de aprendizagem desse aluno, tá? Bom, então a aplicação, a correção da SAP, como que vai acontecer?
Então, a aplicação foi sugerido que seja realizada até o 29 de maio. Mas nós sabemos que temos realidades diferentes, então os estudantes que não conseguirem realizar, entregar na escola, né, ou enviar digitalmente, né, para vocês conseguirem observar, vai ser entregue depois, a hora que eles retornarem presencialmente, quando for possível. A devolução da AP ao professor. Cada unidade escolar vai observar a realidade. Se eu consigo ter meios digitais, o aluno consegue resolver a AP, tirar uma foto e me enviar, ótimo. Eu não consigo fazer isso, o aluno consegue entregar presencialmente na escola. Tudo bem, é só agendar, entrega e pronto. Então, depende de cada realidade. Mas é importante o professor receber essa prova. Se não conseguir, a gente sabe que tem diversas situações, vão ser entregues posteriormente, corrigidas, o sistema vai ficar aberto para digitação depois. Então, essas APs, como eu coloquei, serão entregues, depois vão ser digitadas na sede, para a gente poder ter uma leitura de como que está, o sistema dele tem uma leitura nova, onde abrange as aprendizagens, até onde o aluno conseguiu, é bem interessante depois acessar a sede para observar. Vai ficar aberto o sistema depois, então, se o aluno conseguiu entregar a atividade só lá em julho, por exemplo, por causa da distância, a gente não conseguiu acesso a esse estudante, enfim, diversas causas, ele pode ser digitado posteriormente, tá? Então, quem conseguir já pode digitar até o dia 29 de maio, e a gente já consegue fazer a leitura desses resultados, dessas aprendizagens dos estudantes. E quem não conseguiu fazer a prova por causa de acesso, não tem recurso digital, não conseguiu ir à escola, enfim, não serão prejudicados, né, e serão atendidos depois por atividades, a hora que voltar essas aulas, tá? No caso da semana de estudos intensivos e avaliação em processo, nesse momento, nesse bimestre, elas vão ter um caráter diferente. A semana de estudos intensivos, ela vai agora ser trabalhada na semana que vem, abordando essas dificuldades que vocês observaram com os estudantes, ou se eles conseguiram desenvolver tudo, vão aprofundar, mas é nesse momento de recuperar, de olhar essas aprendizagens. A AP, como está acontecendo no mesmo momento, né, da avaliação da semana de estudos intensivos, às vezes não vai ser parte dela. Então, depende de cada realidade. Então, nós conseguimos planejar as nossas ações, as nossas aulas depois. Se o aluno só conseguiu entregar a avaliação para mim lá no dia 29 de maio, não tem problema, não entrou para a semana de estudos intensivos. Essas dificuldades apresentadas na AP, elas podem ser organizadas em atividades posteriores. Já no segundo bimestre, a semana de aplicação da AP vai ser antes da de estudos intensivos, justamente para vocês conseguirem já olhar essa AP e ser trabalhadas na semana de estudos intensivos, tá? Então, no segundo bimestre, a gente vai ter uma característica um pouco diferente. Mas, nesse momento, depende de cada situação. Se vocês já tiverem a AP, pode ser elaborado. Também observando as atividades, pode fazer parte da semana de estudos intensivos. Mas, na grande parte, como eles têm esse período todo para fazer, provavelmente fique para as atividades posteriores. Nós trouxemos aqui só uma foto da sede, para vocês depois acessarem, depois que digitar as APs, acessem a sede, que vocês vão ver a nova visão que vocês têm, mostrando qual foi o maior aproveitamento, o menor aproveitamento, as dificuldades, acertos. Então, eles fizeram uma mudança na estrutura, já estava em atualização desde o finalzinho do ano passado, mas agora já está com essa cara, que é bem interessante para fazer uma análise das dificuldades dos estudantes. Então, após a digitação, observem isso, que podem auxiliar vocês nesse estudo
para ver, nossa, essa dificuldade a maioria tem, mas por que será? Aí é importante observar a resolução para ver se realmente eles erraram ou foi um equívoco, para entender esse resultado e não virar apenas um número, tá? Lilian, quer falar alguma coisa? Posso seguir. Mais do que nunca, verificar os resultados é sempre muito importante. Provavelmente, nesse momento, nós não teremos, após a digitação, o resultado com todos os nossos alunos, porque nem todos conseguirão enviar. Mas os que já nos traz, já vão mostrar mais ou menos para o professor o que foi possível aprender durante esse período do primeiro bimestre, que contou com aulas presenciais e não presenciais. Então, isso para a gente é muito importante. Eu já tenho um diagnóstico, se eu não conseguir trabalhar essas defasagens com todos os alunos, eu já tenho um instrumento para usar na recuperação também, e depois, com a avaliação em processo, depois de toda a análise, pensar em ações que eu vou desenvolver para minimizar essas defasagens que foram apresentadas. Então, isso para a gente é muito importante. Tudo que eu puder ter registro do que meu aluno já conseguiu e o que não conseguiu vai auxiliar muito o meu trabalho junto a essas turmas. Então, gente, nesse momento, observem as atividades que vocês deram, nesse processo, como a Lilian colocou, presencial e não presencial. Olhem quais foram as dificuldades que os alunos tiveram, para pensar nas semanas de estudos intensivos, que é a semana que vem. E pensar nas aulas, nesse roteiro, como que vai ser proposto essas atividades para amenizar a dificuldade desses estudantes. Se for necessário aprofundar, quais atividades que eu posso utilizar para aprofundar as habilidades, já que eles conseguiram. Então, observem essas atividades e pensem na semana de estudos intensivos. A avaliação em processo, quem já conseguir ter o resultado, essas avaliações, os alunos já conseguirem ir entregando, também pode ser ajustado e colocado na semana de estudos intensivos. Mas, caso não consiga, vão ser utilizadas em aulas posteriores para ir trabalhando essas dificuldades e amenizando essas dificuldades dos estudantes em aulas posteriores. Lembrando, né, Liara, que vocês têm até amanhã para o planejamento dessa semana de estudos intensivos, né? E não esquecendo que, além de planejar essa semana de estudos intensivos, eu tenho que fazer a digitação dentro do possível. Por quê? Porque a plataforma ficará disponível. Então, se não houver tempo de digitar tudo na semana de estudos intensivos, que é a semana de aplicação também da AP, eu faço na semana seguinte, tá certo? Ou quando os meus alunos enviarem suas respostas, tá bom? Sim. Gente, vocês estão conseguindo ver? Liara, dá para ver. Nós vamos agora passar um vídeo de uma articulação com física e química que os próprios PCNPs gravaram, então vai ser rapidinho, mostrando essa AP com o olhar deles. Lembrando que vocês devem aumentar um pouquinho o som de vocês, porque sempre que é uma gravação, pelo Meet, acaba ficando um pouquinho mais baixo. Então, se vocês puderem aumentar o volume de vocês, vocês escutarão bem melhor. Olá, professores. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje, eu, Rodrigo, PCNP de Física, e a Roxane, PCNP de Química, está fazendo uma articulação com a matemática.
Então, na física, eu trabalhei a 26ª AP, que hoje está sendo resolvida pelos alunos de modo remoto, ou seja, nas suas casas. Então, analisei a questão 12 da 2ª série da matemática do ensino médio, onde a habilidade desenvolvida foi de resolver equações trigonométricas envolvendo senos e cossenos. No momento, a articulação ela não vai ser diretamente relacionada à habilidade, porém com o texto que compõe a comanda da questão 12. Ou seja, o texto fala: a temperatura de determinada localidade varia periodicamente. Ao observar e anotar os valores de temperatura dia a dia nesse local, percebe-se que é possível modelar a variação por intermédio da seguinte função. Lembrando que a cidade em que a temperatura diária obedece essa equação, afastada da linha do Equador. Essa equação, o tempo é dado em dias e a temperatura T é medida em Fahrenheit. Então, professores, vocês percebem que todo o texto é tratado de temperatura e, ao final, é falado de uma escala na qual o nosso aluno ele não tem esse hábito, ou seja, ele não conhece isso no seu dia a dia. Haja vista que a nossa temperatura, sempre corriqueiramente falada, é dada em Celsius, né? Então, o aluno pode olhar para esse nome, Fahrenheit, e dizer: nossa, que nome é esse, né? Será que eu já estudei? Concomitantemente, ou seja, nesse mesmo momento, a física está trabalhando essa questão dentro do componente curricular, tá? Então, ao mesmo tempo que a matemática está trabalhando a questão da habilidade seno cosseno, a física está trabalhando a relação da temperatura e suas escalas termométricas. Então, para a leitura desse texto, dessa comanda, o aluno vai ter um entendimento melhor quando for bem trabalhado dentro da física. E onde encontramos esse componente na física, né? Então, o currículo ele traz ali, onde eu deixei em destaque, 3 habilidades, onde estarão aparecendo essas unidades. Então, estimar a ordem de grandeza, temperatura dos elementos do cotidiano, propor procedimentos em que sejam realizados medidas de temperatura, identificar e caracterizar o funcionamento de diferentes termômetros. Então, o currículo traz essas habilidades no 2ª série do ensino médio em física, bem como o caderno do aluno também traz toda uma atividade para que o aluno desenvolva isso dentro da física. Agora passo a palavra à professora Roxane, que vai transcorrer com a articulação dela em física. Então, né, como o Rodrigo acabou de falar, ele, dentro da habilidade proposta para o 2º ano do ensino médio, primeiro trimestre, em física, nós temos aí a leitura, né, de diferentes temperaturas, onde você observa que você trabalha, tá, identificar e caracterizar o funcionamento de diferentes termômetros. Quando nós falamos em diferentes termômetros, nós estamos falando em ler, fazer a leitura dessa temperatura em mais de uma unidade e fazer uma relação entre elas. Quando nós somos no mesmo currículo, 2ª série do ensino médio, mas no 3º bimestre, nós encontramos a questão da leitura da temperatura em uma das habilidades, que é interpretar a dependência da temperatura de ebulição. O aluno tem que reconhecer essa temperatura de ebulição e a sua influência, tá, no comportamento das substâncias em função da pressão atmosférica. Então, o que nós temos que observar? Nós falamos em escala de conversão de temperatura desde o ensino fundamental. O que o professor Rodrigo apresentou, ele apresentou na escala termométrica em Celsius, em Fahrenheit.
O que é que aparece na atividade de química? É a leitura dessa mesma literatura, só que agora em céus. O que foi pedido para o aluno? Vamos voltar? Foi pedido para o aluno interpretar. Quando nós falamos em interpretar, nós vamos interpretar figuras, tabelas, gráficos. E essas figuras, tabelas e gráficos, elas podem aparecer em diferentes escalas termométricas. Quando o aluno não reconhece essa inter-relação entre essas escalas termométricas, ele pode deixar de responder uma questão, como apareceu na questão de matemática, não porque ele não tem a habilidade específica, mas porque ele não tem um conhecimento total, né, do seu aprendizado. Então, é muito importante nós fazermos essa inter-relação entre as disciplinas e, principalmente, observar, quando nós estamos trabalhando as nossas habilidades, como que nós vamos posteriormente fazer a nossa avaliação. Porque quando nós fazemos a nossa avaliação, nós podemos colocar dentro desse processo, desde que você tenha trabalhado isso com o aluno, essas inter-relações. Então, se tivesse aparecido essa questão da AP em graus Celsius, o aluno teria a mesma capacidade. Bastava que ele pudesse ter esse conhecimento da inter-relação dessas escalas termométricas. Obrigada. Nós trouxemos, Liara. Sim, pode falar, Liara. Nós trouxemos o exemplo de física, que articula praticamente diretamente com a matemática, mas o complemento da química, que também está articulando com a própria física. Isso para a gente é importante. Então, é um conhecimento que o meu aluno traz desde os anos iniciais, ele vai construindo todo esse conhecimento nos diferentes componentes curriculares e chega numa determinada disciplina, no caso, numa avaliação do componente de matemática, que está avaliando todo esse processo que foi construído. E que no mesmo momento, ou num momento posterior, eu estou desenvolvendo com esses alunos. Então, isso para a gente é importante. Não adianta, Liara e eu trazermos um exemplo para vocês, de nós articulamos com os colegas, porque nós também articulamos com vários componentes curriculares em determinados momentos do nosso currículo, e articulamos também com as habilidades de língua portuguesa que aparecem na avaliação em processo. Então, eu tenho que ter conhecimento de todo esse material para, inclusive, entender o processo de aprendizagem pelo qual meu aluno passou até chegar nesse momento. Isso, para a gente, é o mais importante, tá? Liara? Sim, isso mostra para a gente que o conhecimento ele não é fragmentado. É importante essa conversa com as disciplinas, né? Essa leitura. A AP ela é um instrumento, como a gente colocou, que vem com as habilidades de matemática, né, do currículo de matemática, e mais as habilidades de percurso, mas, na verdade, os conceitos envolvidos ali, elas estão em outras disciplinas, né, como a Lilian já colocou. E nós, em matemáticas, também fazemos articulação com outras disciplinas. Isso é muito importante os professores observarem que essa avaliação, que vai ser aplicada, depois vocês vão poder analisar, o que informação ela traz? Qual é mais uma atividade para vocês observarem a aprendizagem desses estudantes? O que eles estão conseguindo desenvolver? Qual a dificuldade? E pode ter um trabalho em conjunto com outras disciplinas. Vocês viram nesse vídeo que essa questão que foi analisada em física, né, que trabalha a temperatura, eles estão trabalhando no mesmo ano série, no mesmo momento. Na segunda série, no primeiro bimestre, a química também. Às vezes, acontece de trabalhar em outros bimestres. Né? Às vezes, numa atividade, um conceito que a matemática aborda, por exemplo, no primeiro bimestre, ele é trabalhado lá no terceiro bimestre, em outra disciplina, por causa desse nosso currículo,
né, sempre em espiral, trabalhando as aprendizagens dos estudantes, mostrando que não é a disciplina por si só, né? Todas têm que trabalhar juntas, porque é um conhecimento do estudante. Nós trouxemos também para vocês sugestões de aulas, de recursos que vocês podem utilizar nas aulas, nas avaliações. Nós sabemos que tem vários, nós trouxemos alguns e depois a gente vai também atendendo a sugestão de vocês, a gente pode trazer outros. Nós temos alguns tutoriais para vocês, para poderem auxiliar nesse processo. Vocês têm o Centro de Mídias, né, que vocês já conhecem, onde tem as aulas, está saindo a programação lá no site, onde vocês conseguem acompanhar também essas aulas, que é um instrumento que pode ser utilizado para as aulas. As ferramentas, nós podemos utilizar o Microsoft Teams, o Hangout, o Zoom, o Google Classroom, o WhatsApp, né? Nós temos diversos recursos, nós temos a fotinho, que podem ser utilizados, caso os alunos, né, tenham acesso à tecnologia, para entrar em contato com esse aluno. Esses são aplicativos bem similares, onde a gente consegue fazer chamada, trocar arquivo. Então, assim, tem características, né, de cada um deles, mas, no geral, são ferramentas que nós conseguimos ter esse contato, né, com o estudante. Nós, nesse momento, estamos utilizando o Google Meet com vocês, né? Então, a gente tem essas ferramentas e outras que também podem ser utilizadas para ter essa interação com o estudante. O Centro de Mídias e tem o tutorial do Google Classroom também, nós disponibilizamos para vocês, e sugestões de outras plataformas. Nesse Drive, nós temos um documento com diversas plataformas que podem ser utilizadas, não só para matemática, mas, né, para diversas disciplinas, mas lá nós encontramos, por exemplo, o Khan Academy, o Dragon Learn, o Matific, entre outras plataformas que podem ser utilizadas também para pensar nessas aulas, pensar nas avaliações, nesse período de aulas não presenciais. E nós também preparamos tutoriais de apoio nessas avaliações, são sugestões, tá? Por exemplo, podem ser utilizados para as avaliações o Google Forms, que é o que nós utilizamos, né, ao final da nossa apresentação, onde vocês preenchem aquele Google Forms. O podcast, né, onde o aluno grava um áudio para explicar algo, encaminhe e tal, tem toda uma orientação. O WhatsApp, que vocês usam, às vezes, tira a foto da atividade, envia para o professor, ter esse contato direto, se for possível. O Canva, que ele traz recursos que podem ser utilizados até em apresentação, mapas mentais, não só na matemática, mas em diversas disciplinas. O Padlet, que são murais, onde vocês podem colocar sugestões, o aluno também vai colocando. E nós temos diversos outros recursos que podem ser utilizados. Nós deixamos também ali o link desses tutoriais, depois, se vocês quiserem, também podem acessar e ver direitinho. Se quiserem outros também, na avaliação, sugiram que nós podemos também trazer para vocês depois. Mas nós também trouxemos links para meios de avaliações sem os recursos digitais. E nós temos diversos tipos de estudantes nessa situação. Tem gente que não tem acesso à internet, não tem acesso ao celular, está indo buscar atividade na escola. Então, nós também trouxemos como links para fazer um diário de bordo, um portfólio, um mapa mental, que podem ser recursos também que podem auxiliar nessa avaliação de atividades não presenciais. Nós também vamos reforçar com vocês os nossos contatos, né? O e-mail do Pitagóricos, o grupo do WhatsApp, o nosso site, onde nós também colocamos vídeos, sugestões de recursos para vocês, o site do Núcleo, onde tem também o ATPC, que nós estamos gravando, os materiais, documentos, que nós estamos colocando lá, que são orientações para todas as disciplinas, estão lá. E, por enquanto, a gente encerra, né, Lídia? Você quer falar alguma coisa antes de finalizar? Mais importante do que qualquer coisa
nós pensarmos no nosso momento, o que nós conseguimos fazer. Nós estamos conseguindo encerrar um bimestre, e isso para a gente é fundamental. Tudo foi aprendido, tudo foi desenvolvido, agora nós vamos verificar. Então, o que nós temos? Nós temos que transformar esses alunos, construir a aprendizagem com eles, para que eles possam fazer diferente depois. Então, vamos acreditar que o nosso trabalho foi muito importante nesse primeiro bimestre e será fundamental a partir de agora, tá? Então, tudo que nós fizemos, nós vamos ver o resultado disso e vamos planejar ações de melhoria. Isso para nós é o mais importante. Porque, segundo Paulo Freire, educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas e pessoas transformam o mundo. Então, o que nós queremos? Que os nossos alunos sejam capazes, no futuro próximo ou um pouquinho mais distante, transformar o mundo em que vivemos. Porque nós estamos num momento de transformação. O mundo está totalmente diferente do que era há 2 meses atrás. Então, nós estamos fazendo tudo diferente, nós estamos em processo de transformação. E isso só acontece porque vocês, professores coordenadores e professores, me inclui os colegas PCNPs que estão presentes nessa reunião, estão verificando e fazendo parte dessa transformação. Então, eu agradeço muito a presença de vocês. Já deixo aqui a minha despedida, certo? Vocês farão o registro de frequência, a avaliação de vocês, mas uma vez eu coloco novamente, estamos juntos nesse processo, estamos juntos e temos todas as ferramentas necessárias para a nossa troca de experiência. Mais uma vez, o nosso chat fazendo interação enquanto a orientação acontecendo, de perguntas e respostas acontecendo ao mesmo tempo. Algumas nós vamos continuar respondendo, mas o mais importante, nós fazemos tudo juntos. Todo o nosso trabalho é em conjunto com vocês. Tá? Liara? Gente, obrigada por tudo. Depois nós teremos um momento de interação também. Eu não consigo ver o chat, né? Mas porque eu estou apresentando a tela. Mas também quero falar com vocês a importância desse trabalho em conjunto nosso. Nós, como a Aline já colocou, nós estamos aprendendo, né? Nós estamos realmente diferentes e vamos ainda continuar mudando, porque a gente não sabe como vão acontecer as coisas futuramente, mas vamos passar e a gente vai passar melhor, aprendendo muita coisa, vendo a importância de muita coisa. Então, é importante a gente falar para vocês que estamos juntos, o que vocês quiserem, nós vamos buscar, né, o que precisarem. Nós também estamos aprendendo e tentando buscar soluções, né, para compartilhar com vocês sugestões nesse momento. Vou deixar para vocês, então, o registro de frequência. Vocês podem acessar tanto o link quanto o QR Code e também estaremos à disposição para esclarecer dúvidas ou em um momento de interação com vocês. Muito obrigada. Rodrigo, por gentileza, quer finalizar conosco, participar junto? Sim, é um prazer. Pessoal, no link aí no chat tem o link que vai direto para avaliação, tá? Eu tenho que clicar no link do chat. Se eu clicar na imagem, ele não direciona para avaliação, né? Então, vou pedir para o Fábio, por favor, colocar novamente o link no chat para a gente. Para vocês que estão assistindo a essa gravação, nosso muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Fábio, você cansou?